Queridos, paz seja convosco. Mais um dia de vida, domingo, dia do Senhor, e agradecemos ao nosso Deus. Vamos ver 2 Timóteo 4, versículo 11. Somente Lucas está comigo. Encontre Marcos e traga-o junto com você, pois me é útil para o ministério. Lendo apenas esse versículo, sem saber de um contexto, nos parece um tanto, me traga Marcos, ok, ele me é útil para o ministério. Mas se nós levarmos em consideração que antes da segunda viagem missionária, que está relatada em Atos dos Apóstolos, Marcos queria ir à viagem missionária junto com Paulo, mas Paulo disse, não, comigo não. Comigo ele não aceitou. Por quê? Porque na primeira viagem que eles fizeram, a primeira chamada primeira viagem missionária, João Marcos voltou, não conseguiu ir até o fim e, como Paulo na segunda viagem não aceitou que João Marcos fosse, entende-se que Paulo não aceitou a explicação de João Marcos. E aí Barnabé pega João Marcos e vai para um lugar, e Paulo e Silas seguem para outro caminho e vão pregar, vão fazer a obra. Mas houve então houve essa questão. Agora, lendo esse versículo, o que é que nós percebemos? Que tempos depois, o apóstolo Paulo diz, olha, traga-me Marcos, porque ele me é muito útil para o ministério. Quer dizer que aquilo que havia foi resolvido. Algumas situações da nossa vida, às vezes acontecem. Às vezes um entrave com alguém, no relacionamento, pode acontecer. E às vezes fica algum tempo aí, como se diz, enroscado, né? Como aconteceu com Paulo e João Marcos aqui. Mas se resolveu. Chega uma hora, tem que resolver. Não pode ficar, como se diz, para sempre. Não, até a morte, alguém diria. Não, querido, se há alguma coisa, vamos procurar resolver. Paulo e João Marcos resolveram. Olha só que interessante, né? Porque quando João Marcos não é aceito, ele poderia ter acontecido tantas coisas, né? Mas então Barnabé pega João Marcos, vai para um destino, e nós temos hoje Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos. Marcos, o evangelho segundo escreveu Marcos, é esse Marcos aqui. Se Barnabé não tivesse então socorrido, talvez que não tivéssemos o evangelho de Marcos. Mas é muito importante, então, tanto o papel de Barnabé, que soube ali agir com sabedoria para resolver aquela questão, quanto a de Paulo e João Marcos, que resolveram a questão que tinham entre eles. Então, é importante resolver a questão, pedir a graça de Deus, falar com a pessoa, resolver, se humilhar, pedir perdão, quem está errado, se arrepender e pedir perdão e se acertarem. E depois poder falar como Paulo, né, que disse lá em Atos, não quero ele comigo. Ele viajando comigo na viagem missionária. E aqui ele diz, traga-me Marcos, porque me é muito útil no ministério. Que importante, né? Eu ia falar, que bonito, que importante também esta solução, a solução desse problema, desse entrave. Deixo essa breve palavra, agora eu vou orar. Nosso Deus e amado Pai, nós agradecemos, Senhor, pela vida e agradecemos também pelo ensinamento da Tua Palavra, que precisamos resolver, ó Deus, situações, problemas na nossa vida, que precisamos acertar, ó Deus, as coisas. Em nome de Jesus, seja conosco, nos dê da Tua graça, da Tua força e que a misericórdia do Senhor continue a nos alcançar. Visite esta pessoa que precisa de um milagre, que haja a Tua bênção. Em nome de Jesus. Amém e amém. Se Deus permitir, amanhã a gente volta. Fique na bênção e fique em paz.